Tem até o microfone. Eu gostei do microfone assim. Na verdade, minha água, né? Quer dizer, na verdade, minha água é como se fosse uma... Porque isso é só na sua mente. É uma água. Grandes problemas, Grandes né, da problemas. filosofia. Como é que é? Hidratem-se. Hidratem-se. Mariana, aluna de graduação do 5º ano da Unicamp e estuda... Eu estudo filosofia da linguagem. Isso, que significa... A filosofia da linguagem, ela estuda... Um dos grandes problemas que ela estuda é o que é o significado das palavras. Não no sentido de dicionário ou de história das palavras, assim, isso significa tal porque vem do grego, e no sentido de, quando eu falo uma palavra, o que eu quero, o que corresponde a isso no mundo. Posso fazer a pergunta? Pode. Como você começou a estudar essa área? Ou como é que fala? Origem do interesse? Sim. Eu estava em uma aula de epistemologia, que é uma outra área, mas que estava sendo dada por um professor de filosofia da linguagem. E o professor comentou sobre algum problema da linguagem, que agora eu não lembro qual que era, mas eu lembro que eu fiquei, que legal, o que é isso? É assim que acontece, né? Dá um negócio e você fala, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E essa é uma das melhores sensações da graduação em filosofia, porque são coisas que você nunca ouviu falar. E você fica, como isso existe? Que problema é esse? Entendo completamente. E aí, foi um desses, eu não lembro nem qual era o problema, mas E aí eu pensei, nossa, fala mais disso, mas o professor, ele tava falando de uma outra coisa. E aí, depois de um tempinho, eu pedi pra ele se ele não podia me passar uma introdução à filosofia da linguagem. Porque aqui na Unicamp a gente pode ter na filosofia daqui, algumas matérias de estudo dirigido, que é uma matéria de orientação, que que o professor te passa textos que você tem interesse, né? Então, aí eu comecei a estudar com ele, estudei introdução à filosofia da linguagem, um semestre, e depois mais 3 semestres de coisas. Agora 2 anos. 2 anos, né? De coisas mais específicas dentro da filosofia da linguagem. Aí, dentro desse tema, o que você estuda, assim? Tá. Então, existe dentro da filosofia da linguagem uma discussão muito grande entre o que é papel da semântica e o que é papel da pragmática da nossa linguagem. A pragmática ela tem a ver com o uso da linguagem e a semântica com as coisas abstraídas do uso. Tem algum exemplo? Talvez continuando fique um pouco mais claro. E há uma discussão qual o papel dessas duas coisas na linguagem. E o que eu estudo especificamente é o minimalismo semântico, agora sim. E o minimalismo, ele defende que a pragmática ela tem um papel grande, inflado, mas que a semântica ela tem um papel menor, só que a gente consegue encontrar essa parte semântica de uma maneira bem clara e fixa. Então, minimalismo e tem o contextualismo. Cada um dos dois tem posições diferentes sobre o papel da pragmática e da semântica. Por exemplo, na verdade, explicando de uma maneira mais introdutória, é a influência do contexto no significado das palavras. Então, o quanto que as coisas do contexto vão influenciar no que elas significam. Por exemplo, sim, no minimalismo, uma das grandes defesas é que tem frases, eu posso falar frases para você aqui nesse contexto, com entonação diferente, com uma maneira diferente e falar a mesma informação para outras pessoas em outros contextos. A mesma frase. A mesma frase, só que com outro tipo de entonação, com outras coisas. E o que o minimalismo defende é que dá para achar uma coisa em comum entre essas duas, para defender que não é tudo pragmática, que não é tudo contexto, e que há pelo menos um conteúdo em comum entre todas as inferências pragmáticas que pode existir. De tipo, da pessoa, do contexto, do lugar, do dia. Entendi. Então, para mostrar que há uma coisa fixa entre eles. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para você, se isso valia para todas as línguas. Então essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas que eu acho que... Então, que você acha que... Que na teoria é para valer para todas, Porque é uma teoria mais geral sobre a linguagem, assim. Então não depende de ser português, no caso? Não depende de ser português ou de ser inglês. Até, assim, toda a literatura que eu vejo agora é em inglês. Assim, a filosofia da linguagem, ela, do jeito que ela é conhecida hoje, ela tem início no século XIX, no século XX. Então ela é bem contemporânea e as coisas que
eu estudo agora é até muito estranho na filosofia, porque são estudos de, sei lá, 2018, 2000 e... Eita. É muito, muito, muito recente. É muito recente. Eu não sabia disso, é eu tô muito recente. contando. É... Dá até pra conversar. Ah, então, você falou que... Mas a minha pesquisa também, ela é dentro do minimalismo. Isso. A primeira proposta é eu estudar o minimalismo semântico mais profundamente. Mas principalmente um problema para o minimalismo, que é o problema de expressões polissêmicas. Que é... Bom, há uma diferença entre ambiguidade e polissemia. A ambiguidade é quando uma palavra ela tem dois significados muito diferentes e que não se relacionam. Tipo manga da camisa e a manga fruta. E já a polissemia, ela é um problema que, por exemplo, quando eu falo pra você o livro tá sobre a mesa e eu falo o livro do autor tal, tá em todas as prateleiras. O segundo sentido, ele é muito mais abstrato, eu não quero dizer um livro específico. E isso se torna um problema por causa de um outro conceito, uma outra discussão filosófica dentro da linguagem, que são duas posições. Uma é o internalismo semântico, outra o externalismo semântico, que se posicionam sobre qual é a referência daquilo que a gente está falando. Tipo, aqui se refere o que a gente está falando. Para o externalismo semântico, o significado ele é determinado e fixado por coisas externas a nós, os sujeitos. Quando eu falo garrafa, eu quero dizer essa garrafa que está aqui fora e não essa garrafa aqui. E para o internalismo, quando eu falo garrafa, eu estou me referindo a uma descrição de uma garrafa mais abstrata dentro da minha cabeça. Então, há essas duas posições sobre qual é a referência daquilo que a gente está falando. Tipo, a que se refere no mundo o que a gente está falando. Então, isso separado, tá? Tem o internalismo e o externalismo e tem a discussão entre semântica e pragmática. Aí, dentro do minimalismo semântico, o minimalismo, ele precisa... O que ele quer achar é um conteúdo fixo, em comum, entre as várias coisas que a gente fala, que tem várias interferências da linguagem natural. Existe algo em comum. Para ele achar essa coisa em comum, ele tem que ter o mínimo de interferência do contexto psicológico possível. Então, ele se relaciona muito com o externalismo semântico, que tem algo mais... com menos interferência interna de algo. Então, há essa relação entre o minimalismo e o externalismo. E a polissemia, ela passa a ser um grande problema, porque quando a gente vai falar do livro, em uma das referências a gente tem o livro fora, que é esse livro que está em cima da mesa, mas quando eu digo algo mais abstrato, aonde está a referência disso? E o que eu pretendo entender é esse problema da polissemia e fazer isso com a ajuda da linguística. E agora uma pergunta, eu queria entender, assim, como a sua pesquisa é importante também para as outras áreas, entendeu? Não só para a filosofia em si. Então, porque eu acho que ela dialoga muito... É que aqui tem um instituto, o IEL, né, por exemplo. Sim. Inclusive, a minha proposta de trabalho é quase interdisciplinar com a linguística. Ah, então, é isso que eu queria. Fala, gente, é importante. Sim. Além de ser muito legal, isso é importante, só que é muito legal por si mesmo, tentar entender o que é o significado das palavras. A minha pesquisa eu vou ter como base alguns dados da linguística, de testes de psicolinguística, sobre como a gente armazena as palavras na nossa cabeça. Será que a gente armazena a palavra livro numa caixinha e dessa caixinha mental que a gente tem, a gente tira os outros significados mais abstratos? Ou será que é o contrário? Ou será que é uma terceira opção? Que loucura. Então, tem umas 3 opções, 3 hipóteses na linguística. E com esses testes a gente pode saber qual delas é mais plausível com o que realmente acontece na nossa cabeça. E dependendo de cada uma delas, a gente pode associar uma mais ao externalismo semântico, outra ao internalismo e outra uma mistura dos dois. E isso vai ter uma consequência dentro do minimalismo semântico. Se for mais para o internalismo, então a gente vai ter um pouco de choque entre as duas teorias, assim. Então, tanto os resultados da linguística, eles ajudam a gente nos questionamentos filosóficos, quanto os nossos questionamentos, eles influenciam os estudos da linguística. Por exemplo, nesse caso, a filosofia da linguagem e a linguística, elas são, pelo menos do jeito que eu vejo, elas são muito próximas. É uma língua bem... Mas mudam os métodos e mudam as motivações de entender a linguagem por duas visões diferentes, né? Talvez o que eu vejo que é mais difícil de entender para as pessoas que não tiveram contato nunca com a filosofia é qual que é a motivação da gente, assim, para estudar isso, né? E
eu sinto, pelo menos pessoalmente, que a gente não se motiva só com coisas práticas na vida, assim. A gente só não quer só fazer coisinhas práticas e responder coisas práticas, como pessoa mesmo a gente se pergunta sobre um monte de coisa abstrata e sobre o que é liberdade, o que é Deus, o que é... Questão existencial, se eu tô existindo. Questões existenciais, tipo, o que é o significado, como que... O que é amor? Parem de perguntar pra mim o que é amor. O que é arte, né? O que é beleza. Então, como pessoas, como seres humanos, a gente se pergunta sobre coisas muito mais profundas do que coisas práticas. E a filosofia tenta responder essas questões profundas com os seus métodos e que são métodos mais teóricos, e isso também é mais difícil das pessoas entenderem, que não são testes empíricos, mas mesmo assim são válidos. E a nossa motivação é que a gente é pessoa, a gente se preocupa com coisas muito abstratas. Obrigada por explicar isso. É que às vezes saindo da minha boca não convence muita gente. Da minha vai convencer bastante. 2 é melhor que 1. É verdade. E se preocupa com coisas abstratas, e o que a filosofia faz é tentar investigar com métodos bem rígidos essas coisas abstratas, e por argumentação, lógica e história da filosofia, com tudo que já foi feito, né, sobre essas mesmas perguntas. Muito tempo. E com o auxílio de todas as outras ciências também. Um pouquinho, mas que se diferencia bastante. Assim. Queria ressaltar que nenhum curso é melhor que o outro. Todos devem se juntar, mãozinha, andando junto. Tanto que há tanta discriminação no curso de filosofia. É que a gente só tem que ficar tranquila, né? E saber que tá tudo bem. A gente tá fazendo uma coisa que a gente entende que é. Só que acho que falta divulgação filosófica mesmo. Falar, isso aqui é isso que eu tô fazendo.